Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, né? Você que vai colocar aqui no telão também. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, já está. Vamos fazer menção dos versículos do 1 até o 5. Eu estarei lendo e a igreja acompanhando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do 1 ao 5. Está escrito: e eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Irmãos, perdão, não é reis, é juízes, perdão. Juízes, capítulo 13, do 1 ao 5. Quando eu comecei a ler, eu vi que tinha algo errado aqui. Juízes, capítulo 13, do 1 ao 5. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora sim. Livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Está escrito: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Maravilhoso Deus, nesta noite, Senhor, estou aqui para transmitir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos agracia neste momento e abençoa cada ouvinte, Senhor, que nós possamos aqui aprender da Tua santa e gloriosa palavra. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Tome assento, dando glória a Deus e aleluias. Pastor Aro pediu para eu trazer a palavra, e hoje, durante o dia, eu estive pedindo a Deus graça e misericórdia para que está nesta noite. Realmente, hoje eu queria mais ouvir, mas o que vem às tuas mãos é preciso que você faça. A cidade de Zorá, que fica a sudoeste do Mar Morto, ali próximo a Sodoma e Gomorra. Ali moravam um homem por nome Manoá e sua mulher.
Mulher de Manoá era estéril, assim sendo, ela não poderia ter filhos. O anjo do Senhor aparece a ela e diz: tu és estéril, mas tu darás à luz um filho, o qual ela teve e colocou o seu nome de Sansão. Sansão nasce debaixo da promessa de Deus. Ainda assim, Sansão nasce já com o sistema de Nazireu. Então ele, sendo separado desde o ventre de sua mãe, ele não poderia tocar bebida forte, tocar em cadáver. Ele nasceu já separado, um homem, uma criança separado. E eu estive hoje pensando, enquanto eu estudava esta palavra. Portanto, meus irmãos, quero vos dizer nesta noite que bem suave eu vou pedir para você com toda educação, sem pedir que você cutuque ninguém, nem abrace ninguém, mas gentilmente eu vou pedir que você pode falar um tonzinho mais forte, enquanto eu respiro um pouco. Você vai dizer, mesmo sem olhar, mas se você quiser olhar para alguém, pode falar. Se for mulher, fale com a mulher. Se for homem, fale com o homem. Né? Bem forte. E você vai dizer as seguintes palavras: você é separada. Cuidado, vem coisa boa aí. Pode falar. Uma vez mais, você é separado. Cuidado, vem coisa boa. É a palavra. Amém? Eu poderia também nesta noite tematizar esta mensagem, da qual ela serve de vários temas para este assunto. Mas uma coisa é certa, que eu escrevi da seguinte forma, quando diz: inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E sobre esta leitura da vida de Sansão e Dalila, quero nesses minutos que nos restam, nós aqui aprendermos da palavra de Deus e tratar deste assunto que também, creio eu, que vocês já ouviram muito sobre mensagens e mensagens, mas o que Deus colocou ao meu coração para trazer nesta noite, eu tenho certeza que você sairá daqui maravilhado, não pela palavra do pastor Amisael, mas pela palavra de Deus. Vamos para a palavra. No capítulo Juízes, no capítulo 14, vamos fazer menção do versículo 1 e 2. Se puderem colocar, já está na tela. Versículo 1 e 2. E desceu Sansão a Tímene, outro tem Timate, ou Tímene, na minha versão. E vendo em Tímene uma mulher das filhas dos filisteus, versículo 2, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímate, ou em Timate, como também tem nessa tradução, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai por mulher.
Amados, Sansão veio de uma forma debaixo da promessa de Deus. Quando eu disse no início da mensagem que o inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros de outros. Eu quero nesta noite transmitir à igreja e nós aprendermos com alguns pontos negativos da vida de Sansão, na sua trajetória. De início, aqui no versículo 1 e 2, quando foi colocado, ele vai a Tímina, e ali ele se agrada de uma mulher estranha. Os seus pais lhe advertiram. Sansão, como em outras palavras, tanta gente boa aqui, no nosso reduto, fala a nossa língua, seus pais lhe advertiram, tanta gente por aqui, e ele então vai e se agrada de uma mulher estranha. Em outra viagem, junto com seus pais, ele mata um leão. Ao retornar, ele vai até o leão morto e toca no cadáver. Em consequência ainda, em sua trajetória, ele procura uma prostituta, a qual tem relações com ela. Não bastasse isto, o declínio da vida de Sansão, os passos que ele estava dando decrescente, não bastasse isto, nós vamos ver agora no capítulo 16, pode colocar na tela, e o versículo 14, Juízes 16 e o verso 4, vamos ver o que diz Juízes 16 e 4, está aqui, ó. Não bastasse o que já estava acontecendo com Sansão, com a advertência dos pais, e depois disto aconteceu o quê? Se afeiçoou, na minha tradução diz, se apaixonou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Daí então todos conhecem a história de Sansão e Dalila. Não bastasse tantas coisas, ele vai a esta cidade e ali ele procura esta mulher, por nome Dalila. Dalila na língua hebraica significa delicada. Então podemos ver que essa história que antes o povo contava, né, que o diabo, ele vem com língua de fogo, ele vem fazendo barulho, ele vem com chifre. Não. O inimigo das nossas almas, ele vem sutil, ele vem com calma, ele vem delicado, ele vem manso, né? Então, como também nós já encontramos nas Escrituras, não é? São lobos vestidos de ovelha, bem suave. Então, Sansão se apaixonou por Dalila. E aí então, Dalila, uma filisteia. Os filisteus adoravam os deuses, eles praticavam o politeísmo, eles adoravam o Baal e a Dagom. Sendo Dalila uma filisteia, com certeza também
ali a sua cultura, o seu dia a dia, né? A sua rotina, ela estava junto. Até porque, na continuação, nós vamos ver que isso bate de acordo. Veja bem, então, vejamos no versículo 5, que diz, livro no versículo 5 do capítulo 16. Versículo 5, Juízes 16, 5. Então os principais dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. E como poderíamos assenhorar-se-nos dele? Na tradução, apoderarmos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Podemos ver aqui que a coisa continua andando, como diz, de mal a pior para a vida de Sansão. Nesse momento aqui, na vida do casal, entra o dinheiro. Não vou entrar aqui no mérito da questão em dizer que o dinheiro é maldição e que não presta, não, pelo contrário. O dinheiro é bênção. O dinheiro nas nossas mãos é tanta bênção para abençoar a obra de Deus. Mas neste caso aqui, o dinheiro, talvez para algumas pessoas, possam ser a raiz de todos os males. Eu falei raiz, não vou entrar agora, porque aqui é outra mensagem, não é? É a raiz de todos os males. Mas o amor ao dinheiro é que é o problema, tá certo? E aqui então, eles então procuram Dalila, assim para fazer esta proposta. Vamos ver ainda, ler no versículo 6 e 7 do mesmo capítulo, 6 e 7, vamos ver? Quando diz: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que consiste a tua grande força, e como que poderia ser amarrado para ti poder afligir? Versículo 7, disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 varas ou vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me esfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Amados, do versículo 7 até o versículo 15 do mesmo capítulo, Sansão começa a brincar com o sagrado. Ele começa a brincar. E nessas brincadeiras de Sansão, como você viu no versículo, ele vai em frente, brincando com as coisas de Deus. Porque o que ele tinha não era dele, era de Deus. A força que Sansão tinha não era propriamente dele, era de Deus. Ele então começa a brincar com as coisas de Deus, começa a brincar com o sagrado. Vejamos ainda no versículo 19, pode colocar, por favor, versículo 19, quando diz da seguinte forma: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Brincou, foi brincando. Não faz isso que não vai acabar não, e foi brincando. E foi brincando, e foi brincando, e aí chegamos no versículo 19, onde eu acabei de dizer que começou a brincar com as coisas de Deus.
começou a brincar com o sagrado. E olha o que acontece. Mas eu quero destacar dentre estes versículos, o que eu, quando li esse versículo, eu parei e fiquei pensando, e o que muito me chamou a atenção, pula para o versículo 20, por favor. Olha o que acontece, o versículo que eu achei impactante, quando diz assim, verso 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou ele do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele. Meus irmãos, nesse versículo, eu fiquei pensando por uns momentos, e eu li, depois eu fui meditar no Salmo de número 51, 11, quando diz, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, enquanto você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso, vêm as lutas, vêm os ventos, mas você está amparado, você está amparada. A luta vem e você vence. Aqui no versículo 20, quando Sansão desperta, ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Mexeu, achou que ia como dantes, e aí a força dele já não se fazia presente. Porque Deus havia tirado. De tanto brincar com as coisas de Deus, foi descendo de degraus em degraus. Chegou ao ponto deste versículo que é impactante. Ficou sem a presença de Deus. Amados, quando o Espírito do Senhor se retira de Sansão, veja o que acontece. Quando o Espírito de Deus retira de um de nós, a nossa tendência é fracassar. Porque eu e você nós temos forças para combatê-los, as tentações. Nós vencemos o nosso dia a dia, é porque nós temos um Deus do nosso lado, para dizer assim, filho, eu estou contigo, eu te tomo pela mão e te levanto. E é por isso que nós andamos. Amanhece janeiro, fevereiro, chega dezembro, e você está ali firme, porque você está protegido pelo o poder do Criador. Agora vamos para os acontecimentos de quando Deus tira o Espírito Santo da vida de Sansão. Versículo 21, está mais embaixo, por favor. Verso 21, vamos lá. Olha aí, ó. O que diz? Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cordas de bronze e girava ele o moinho no cárcere. Eu anotei aqui alguns pontos para passar nesta noite para a igreja, juntos aprendermos. Quando o Espírito Santo retira de Sansão, veja o que acontece. Ele perde a força. Meu irmão, a nossa força, eu não sou
lutador, mas tem gente aqui que é lutador, tem muita força. Mas a nossa força para vencer as tentações do maligno, do mundo espiritual, não está nesse braço. A primeira coisa que acontece, ele perde a força. Crente sem força não vai a lugar nenhum. Quando retira o Espírito Santo, perde a força, fica desanimado, não dá vontade de ir para a igreja. Isso acontece, irmãos. Desanima, fracassado. Segundo ponto, ele perde a proteção. Os filisteus nunca tinham tocado em Sansão. Nunca havia tocado em Sansão. Porque Sansão tinha uma proteção. Quando o Espírito Santo retira, a proteção sai. Fica o famoso peito aberto. Todo vento que vem, perde a proteção. Sansão perdeu a sua proteção. Terceiro ponto, ainda diz, ele perdeu a visão. Crente, obreiro, pastores de igrejas, quando perde a visão, é complicado. Não vê mais nada, só vê matéria. Não enxerga um palmo além do nariz. Perde a visão. Infelizmente, nós temos visto na mídia, na fama, alguns homens de nomes, homens famosos, perdendo a visão da palavra, perdendo a visão do ensinamento, perdendo a visão de como conduzir a igreja, o povo. Igrejas até se fechando, infelizmente, homens que perderam a visão. E aqui, quando o Espírito Santo se retira de Sansão, ele também perde a visão. Quarto ponto. Antes, Sansão conduzia o povo. Passa a ser conduzido. Ele perde o controle da situação. Perdeu o controle. É como que não sei se vocês já viram aí nas praias, tem aquelas canoas, aquelas rabetinhas que a pessoa fica com aquele negócio na mão aqui e a canoa vai para onde ele quer. Mas se perder aquilo, se quebrar, fica à deriva. Aqui Sansão perdeu o controle. Ele perde. Antes conduzia. E agora ele passa a ser conduzido. Triste isso nós estamos falando, mas nós temos visto também algumas pessoas que nós tanto aplaudimos, batíamos palmas, dava glória, aleluias, quando essas pessoas assumiram a tribuna, mas perderam o controle da coisa, perderam o controle da igreja. Eu louvo a Deus, Ministério do Guará está com controle. Os campos, pastores de campos, estão com os controles. Pastores de locais de congregações estão no controle. Ministério do Guará, nós podemos falar de pé. Deus tem abençoado, Deus tem agraciado, que nós temos vivido e vencido, e nós que nós visitamos as igrejas, podemos sim falar de púlpito. Ministério do Guará não perdeu o controle, está no controle de Deus. Deus tem abençoado. Claro, não vamos destacar aqui a outros que a gente não sabe e não conhece, até porque nós não podemos mencionar placa e nem nomes. Mas nós temos visto aí fora, sem ditar nomes e placa,
alguns perderam o controle. Eu não sei como é que está, ninguém mais sabe como é que fica. Às vezes a gente viajando, alguém nos pergunta, e aí lá na sua igreja? E como é lá? Não, lá nós cantamos os hinos da harpa cristã, lá nós temos um ministério de louvor abençoado, que ora, que jejuma, e que treina, e que está nos cultos, canta hino da harpa, é um povo abençoado, é uma igreja abençoada. Nós estamos sim no controle de Deus. Deus não retirou o seu Espírito Santo do Ministério Internacional do Guará. E alguém fala, mas lá é assim, digo, lá ainda é assim. Não dá para cristã. Não, mas lá tem escola dominical. Lá tem os cultos de ensino. Vamos louvar a Deus, porque os nossos pastores do ministério estão com ninguém perdeu o controle, graças a Deus por isso, amém? Ainda, ele conduzia, passou a ser conduzido, perdeu o controle. Quinto, perdeu a liberdade. Brincou demais. Perdeu a liberdade. Ficou preso. Imagine, irmãos. Sem condições, amarrado. Perde a liberdade que tinha. E é isso que Satanás quer. É amarrar o povo de Deus. É prender o povo de Deus. De uma forma ou de outra, né, a gente percebe no nosso dia a dia, o cotidiano, as leis, o que entra nas igrejas, para que o anjo da igreja, para que o presidente ou o pastor perca, fique preso, atado. Sansão aqui perde também a liberdade. E em sexto lugar, que eu anotei, antes, Sansão era rei. Antes, Sansão era rei. A partir daí, ele passa a ser escravo. Olha que diferença. O homem que era rei, segundo o texto e o contexto, ele passa a ser escravo na situação. Vejamos o que aconteceu com a vida de Sansão, que nós possamos aprender nesta noite. Por que ele passou a ser escravo? Você pode ir para o texto que você vê. O trabalho que colocaram para ele fazer era trabalho escravo, no moinho. Quem fazia isto era escravo. Portanto, se você tiver com alguma dúvida, depois, por favor, procure, leia, examine. Quem fazia esse serviço de moinho eram os escravos. Ele, como antes rei, agora escravo. Fazendo o moinho rodar. E ele vai. Com tudo isso, ele perde essas qualidades que ele tinha. Agora imagine um rei famoso, conhecido, agora rodando um moinho. Porém, amados, um detalhe, um só detalhe nesta passagem. Vamos ver, versículo 22. Por favor, versículo 22. Deixa eu ver se eu estou certo. Isso mesmo. Verso 22. Tudo que ele fez, que desagradou ao Senhor, no caminho dos degraus, da descida dos seus degraus, no declínio, verso 21, 22, e o cabelo da sua cabeça começou
a crescer, como quando foi rapado. Amados, este versículo aqui, ele nos ensina restauração, restaurando. O nazireado tinha ido embora, mas no versículo 22 aparece esse detalhe, que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer. E eu pulo para o versículo agora, o versículo 22, né? Muito bem. Capítulo 17, se não estou equivocado. Verso 28 do capítulo 16 ainda. Verso 28. Eu pulo para esse versículo, veja como acontecem as coisas. Verso 28. Juízes 16 e 28. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse, está aí, ó. Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Eu encontro aqui no versículo 28 o momento que em toda a trajetória de uma criança que veio separado para o Senhor, de um homem que na sua trajetória desviou-se, fez o que lhe agradou aos seus olhos, um declínio, mas no versículo 28, o que eu e nós aprendemos nesta noite é que Sansão estava clamando ao Senhor. Amados, Sansão foi levado para o templo e ali estava a classe alta naquele templo. Trouxeram Sansão para assim fazer gazarra, brincando com ele. Por que não dizer fazendo chacota da pessoa dele? Eu não vou dizer o canal e nem o nome. Há poucos dias eu não tenho também tempo para estar assistindo televisão. Estava na sala e por um minuto eu liguei lá. E eu presenciei um ato que eu fiquei triste. Até minha esposa comentou também, nós estávamos na sala. Não vou dizer o canal e nem o nome da pessoa. Mas alguém lá fazendo chacota daquela moça, aquela jovem. Pelo jeito, ela foi criada no evangelho e tudo e tal, e filha de pastor e tudo. A fama cresceu, queira ou não queira, o apresentador fazendo chacota. Mas você não é filha de... Mas você não é filha de... Não vou dizer o nome, deixa para lá. Fazendo chacota. Deus retira o Espírito Santo. Quando Deus retira o Espírito Santo da pessoa, ele vira um qualquer. Todo mundo quer fazer chacota, todo mundo quer brincar, você não tem respeito, você não é respeitado. Me faz lembrar, não está no meu esboço, me faz lembrar agora na minha viagem, que eu estive agora em Araçatuba, o irmão meu me chamou para conhecer lá a família, lá do filho dele e tal, e nós fomos lá, um sítio, não sei lá, sítio lá chama rancho, mas é um rancho muito luxuoso. Rancho para mim era de roça, mas lá não. Lá é diferente. Lá o rancho é muito luxuoso. Eu fui lá e tal. Quando eu cheguei bem no portão, que eu parei o carro, o som estava nas alturas. O som lá. Nas alturas. E lá também havia uma piscina. E a minha esposa percebeu, e eu também. Quando nós descemos do carro, alguém foi lá e diminuiu o som. E tinha a filha lá do dono da casa também, estava na piscina, nós percebemos. Ela foi lá e se cobriu lá com uma manta, uma coisa assim. Aí eu até comentei com minha esposa, olha aí, ó. Ninguém nos conhecia, ninguém sabia de nada. E aí nós chegamos, adentramos, cumprimentamos todo mundo. Você, servo de Deus, quando você chega
você é respeitado, você é respeitada no lugar. Pararam o som, se vestiram e até a gente estava por lá conversando tudo. Depois que eu saí, claro, acho que o pau quebrou, mas enquanto a gente estava lá, estava tudo tranquilo, todo mundo vestido. Aí a gente veio comentando, não é? Mas é isso. Quando você chega, não precisa você pedir para baixar som e nem pedir respeito, não precisa. Quando você é servo de Deus, homem de Deus, que chega num ambiente que está pesado, estava pesado, mas a sua presença fez ficar leve, porque o Espírito Santo que anda com você conduz a situação. E nem precisava o dono da casa fazer aquilo, né? Fez tudo aquilo, nos recebeu, fiquei por lá e brinquei lá com eles, tomei guaraná e coca, comi bolo, né? E trouxeram bolo para mim lá em Guaraná, acho que até já sabiam que eu não bebia. Trouxeram guaraná e coca e eu brinquei, falei, eu vou sair daqui bêbado, de tanto comer bolo e guaraná. Até brinquei, né? Mas é isso. Então, homem de Deus, mulher de Deus, não é para servir de chacota para ninguém. Amém? Ainda assim, diz que eles brincavam com Sansão. Cadê tua força? Brincando com ele. E naquele local ali, naquele palácio onde eles estavam, adorando aos deuses Dagon e Baal. Na leitura, depois você chega em casa, é bom você observar e ler, que estava ali a cúpula toda, muita gente, convidadas, para ver o rei que agora tinha perdido a força e que estava até com os olhos furados. E brincavam com Sansão. E brincavam com ele. Mas, amados, no versículo 28, se você quiser depois colocar de volta, é bom. Aí está Sansão, mesmo com suas fraquezas, ele clama ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Amados, essa palavra, peço que lembre de mim, eu trago para os nossos dias atuais. Não vamos pensar que temos o peito de aço, que somos o tal. Não, meus irmãos. Nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma guerra, estamos numa batalha, Senhor. Lembra-te de mim nesse dia de hoje, Senhor. Lembra-te de mim naquele tribunal, Senhor. Lembra de mim naquele momento. Temos que estar sempre aos pés do Senhor, pedindo a misericórdia dEle. A luta é grande. Sansão pede misericórdia ao Senhor. E aí, diz as Escrituras, e ali Sansão se ajeitando, o cabelo já voltando a crescer, restauração. Muita gente precisando ser restaurada, amados. Muita gente precisando ser restaurado pela graça de Deus. Não é porque vem todo dia na igreja. Às vezes nós temos algo nas nossas vidas que precisamos restaurar. Não é? Precisamos olharmos para nós e fazer como a gente faz na Santa Ceia. Faz uma introspectiva, né? Examine a si mesmo. E fazer essa análise, uma análise de restauração. Como é que eu estou, meu Deus? Como é que eu estou, Senhor? Para que o Teu Espírito não se retire de mim, Senhor. Precisamos sempre fazer isto. Mas aí, amados, Sansão então pede para, assim, colocar ele num cantinho lá. Ele faz o clamor a Deus. E alguém que estava ali ajudando, não, me coloca aqui perto dessas colunas.
E ele ali ficou. Segundo o texto bíblico, diz que ele apalpou com a mão direita e com a esquerda no templo, naquele local de Dagon. Todo mundo pulando carnaval, brincando, tirando uma casquinha de Sansão. Mas isso aqui me faz parar e pensar da seguinte forma. Nós estamos, nesta noite, aprendendo com os erros de Sansão. Pastor, o que o senhor quer dizer? É que nós estamos no caminho da perfeição. Enquanto aqui estivermos com vida, precisamos estar nesse versículo. Senhor, lembra de mim. Olha para mim. Tem misericórdia da minha vida. Às vezes a gente ofende a pessoa, às vezes sem querer, palavras, gesto, qualquer coisa, a gente às vezes ofende alguém, sem querer. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Lembra de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu sempre, quando estou orando, eu falo bem alto mesmo. Senhor, perdoa os meus pecados. Olha para mim. Sara minha alma. E ali, Sansão é colocado naquela coluna, entre as duas colunas. E ele faz esse clamor a Deus. Me faz lembrar também da vida de Jonas. Lá no fundo, né? Clamou ao Senhor também. E ali, Deus restaura, ouve o clamor de Sansão, porque senão ele não teria mais forças. Deus ouviu o clamor de Sansão nos últimos momentos. Eu me volto para você. Deus está ouvindo, meu irmão, minha irmã, pastores de sedes locais e congregações, com toda certeza, Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo o clamor da igreja. Deus está ouvindo o nosso clamor. Amém? E aí, então, Sansão abraça com as duas colunas. E segundo a palavra, que ali morreu mais gente naquele momento de que em toda a sua trajetória. Mas eu vou para o ato final desta palavra. Desde o início, com as brincadeiras de Sansão, ele sempre dizia que se tornaria como um homem comum. Em toda a sua brincadeira, ele dizia, faça isso porque eu me torno como um homem comum. Mateus, capítulo 26, verso 37, por favor, se pôr no telão, está aí. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Desde o início, Sansão dizia que era um homem comum. Não, meu irmão. Você, meu irmão, você, minha irmã, você não é um homem comum. Você não é uma mulher comum. Você é um homem, um varão especial e preparado para Deus. Não é um homem comum. Pedro, naquele momento, ficou isolado, achou que ninguém ia descobrir. Não, olha só, esse aí, parece com ele, a falha dele, tudo é dele. Não tem como. Onde você chega, você não é uma pessoa comum. Sansão sempre dizia, me torna uma pessoa comum. Não, quando você aceita Jesus Cristo, que você entrega a tua vida a Ele, e que você anda com Ele, e que você tem o Espírito Santo na sua vida. Não, meu irmão, por mais que você queira ser uma pessoa comum, a tua fala, o teu andar, o teu proceder, o teu dia a dia, diz, esse aí é diferente. Você é uma pessoa diferente. Sansão queria ser
comum, até o ponto que de tanta brincadeira ele se tornou comum. Aí lá sim, lá ele se tornou comum, homem comum. Tinha mais força, não era mais rei, não era mais nada. Tornou-se homem comum. Como ele dizia antes nas palavras, me tornarei homem comum. Não, a igreja do Senhor Jesus, ela é diferente, ela é especial. Você é uma serva de Deus, você foi chamada para diferenciar. Malaquias 3:18 diz, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está aí a prova, você é diferente. Ficamos de pé, meus irmãos. Você é diferente, meu irmão. Nós somos um povo diferente, não temos como esconder isto. Aprendendo com os erros de Sansão nesta noite. Por mais que nós queremos nos escondermos da presença dele, como Pedro tentou se esconder. Não. Ô rapaz, espera aí, ó. Você parece com ele, a tua fala é dele, o teu caminhar parece também. Não tem como se esconder da presença de Deus. Concluindo, o que de importante para esta mensagem, o que eu trouxe para nós aprendermos nesta noite, é dizer para a todos que nós precisamos estar firmes, trabalhando na obra. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Trate com seriedade. Você foi chamado, você é separado para Deus. Você, mulher de Deus, você jovem, vocês são separados para Deus. Cuidem bem disso. Não brinque com as coisas de Deus. Eu costumo, às vezes, escrever, quando eu estou estudando, eu escrevo da seguinte forma, o que eu fiz. Escrevi isso aqui hoje. Forte não é aquele que nunca vai cair, e sim aquele que sempre vai se levantar com a proteção de Deus. Esse é o forte. Que Deus venha nos abençoar mais e mais. E com esta palavra sobre a vida de Sansão, como eu disse no início, e quero finalizar no final, não é? Inteligente é aquele que aprende com os seus erros. Mas, na verdade, o sábio é o que aprende com os erros dos outros. Eu quero orar por você nesta noite. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, eu te louvo nesta noite, Pai, de gratidão. Meu Deus, por este momento que o Senhor nos agraciou para transmitir a Tua palavra aos corações, Senhor. E que esta palavra sirva, Senhor, que venha morar na nossa mente, que nós possamos estar firmes, caminhando em Nova Jerusalém. Continua conosco e com o Teu povo nesta noite, Senhor, para que nós assim possamos aprender mais e mais das Tuas palavras. Nós te louvamos de gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém.